Paz profunda, pessoal, tudo bom? Vamos então ao nosso podcast Despertar Espiritual. O despertar espiritual, eu digo que ele é literalmente o acordar para a vida. No despertar espiritual, nós vemos que existe algo mais, além daquilo que nos foi ensinado, e a gente começa a entrar nesse questionamento sobre as nossas crenças, os nossos hábitos. Literalmente o véu ele é tirado dos nossos olhos. Nesse processo do despertar, nós compreendemos que viver tem um propósito maior, que nós não estamos aqui somente para fazer sexo, comer e dormir, pronto e morrer. A gente começa a entender que existe algo a mais. A vida ela tem um propósito maior. Nós passamos nesse processo de despertar a querer saber qual é o propósito de minha vida. A minha vida ela tem um propósito. Qual é esse propósito? Eu vou compartilhar com vocês um resumo do resumo, como eu sempre digo, a minha experiência com o despertar espiritual. Eu acredito que o despertar espiritual não é um lugar que você chega, ou iluminado, ou Buda. Não é isso. Pelo contrário, eu acredito que na nossa existência, durante a vida, nós vamos tendo aí vários processos do despertar espiritual. Tem o primeiro processo, que é o que vem aí trazendo consigo a oportunidade de acontecer os outros processos de despertar. Mas a minha primeira experiência com o despertar espiritual, eu estava dentro de um processo religioso, totalmente preso a uma religião protestante. E eu comecei a ficar muito incomodado, começaram a surgir questionamentos em mim, sabe? Questionamentos esse do nada. E eu chegava a me sentir extremamente vazio, pois eu comecei a observar que tudo que estava ali dentro daquela igreja, tudo era muito pesado, tudo era muito punitivo. Falava de amor, mas você não via o amor, era um Deus que castigava. E tudo isso começou a mexer com todas as minhas estruturas. E ao mesmo tempo eu me sentia muito triste, pois eu estava cada vez mais me distanciando das expectativas de minha família completamente religiosa, das expectativas que as pessoas colocaram sobre mim, sobre o adolescente prodígio da igreja que fazia e acontecia. Interessante isso, né? Uma reflexão à parte aqui. A gente começa a ficar triste por causa das expectativas das pessoas. Olha que loucura a gente faz com a gente. Mas enfim, então eu comecei a me sentir perdido, sozinho. Eu comecei a me sentir pecador, estranho e passando por tudo isso muito sozinho. Não tinha nenhuma referência, alguém que eu pudesse ir, me ajude, me dê um auxílio, o que que eu faço, isso está acontecendo. Ninguém na minha família iria entender, o líder de jovens não iria entender, pastor não iria entender, ninguém iria entender. O que provavelmente iria dizer é, olha, Deus tem um plano profundo, Deus tem um grande plano na sua vida, isso aí é o diabo querendo te desviar. Provavelmente é isso que iriam me dizer. Então eu fui passando por tudo isso sozinho. A solidão e o vazio tomaram conta de mim de uma forma tão grande que eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi toque e vários outros aí problemas de saúde. E eu confesso que eu cheguei a pensar, eu acredito que Deus está me castigando, eu acredito que Deus está me punindo, porque eu estou deixando os caminhos dele, né? Como a gente fala, eu estou desviado, né? Eu estou desviado dos caminhos do Senhor. Então, mas eu insisti nisso. Embora eu confesso que às vezes eu tive algumas tentativas de retorno para aquele meio, mas eu não conseguia, porque eu não me sentia mais encaixado. As ideias minhas, o que estava surgindo dentro de mim era um impulso e um pulso, algo muito forte. Então eu não consegui, não tive sucesso nessas tentativas de voltar. Mas enfim, vou resumir porque essa história ela é muito longa e tem muita coisa para a gente falar. A gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade.
eu insisti, porque eu tinha plena convicção que seguir um sistema religioso não ia ser a solução. Mas eu agradeço, porque cada momento desse me capacitou e me capacita para desenvolver hoje o meu trabalho, para desenvolver hoje o que eu faço, auxiliar pessoas, né? Então eu sou muito grato, me trouxe muita maturidade. Mas a gente precisa entender que o processo de despertar espiritual e o processo de aprendizado não necessariamente tem que ser atribulado, como foi o meu, tá? Mas uma coisa é fato, o despertar espiritual, ele sempre causa incômodos, pois mexe com as nossas estruturas, nos tira do conforto. Pode ser perturbador no início, mas no final ele traz um significado maior para as nossas vidas. O despertar espiritual, ele pode acontecer a qualquer momento em nossas vidas. Então tem que tirar essa ideia da luz dourada que aparece ao seu despertar espiritual. Não, pelo contrário. O despertar espiritual ele pode ser espontâneo ou algo que vem aí com grandes mudanças em sua vida. Um divórcio, alguma doença, uma tragédia. Novamente repito, lembrando que esse não precisa ser o caminho e não é uma regra de caminho, tá certo? Então, e outra coisa, o processo do despertar ele é individual, né? Então ele é diferente de pessoa para cada pessoa. Por isso que não existe, não tem como numa imensidão, numa amplitude dessa, a gente, de algo tão individual, a gente querer colocar regras sobre isso. Ele é individual e ele é diferente de pessoa para cada pessoa. Eu trouxe aqui algumas etapas para a gente pensar junto, né? São etapas gerais. E essas etapas, elas definem o fluxo geral do despertar espiritual. Novamente, é só para ver, te trazer um panorama ali, não é uma regra. Então, nesse primeiro estágio, é o estágio da procura, né? É o estágio da procura, da procura e do vazio. A gente começa a procurar por algo, mas a gente não sabe exatamente o que é. Eu dei o meu exemplo, eu sentia que tinha algo uma inquietação, né? É algo que vem dentro de nós. Isso se manifesta como uma confusão, às vezes isso traz uma infelicidade, pois estamos muitas das vezes em sistemas e aí a gente, eu tô dentro desse sistema, o que eu tô sentindo é diferente, então isso traz uma certa confusão, uma certa infelicidade, mas toda essa inquietação, ela nos faz querer uma coisa, resposta. A busca pela resposta. E esse estágio, ele vem de forma espontânea, né? Ou ele pode vir, como a gente falamos anteriormente, ele pode acontecer devido a uma situação específica na vida, uma grande mudança. Temos o estágio 2, que é o saindo da inconsciência. Então a gente sai desse processo inconsciente, essa programação, que a vida é isso, acordar, trabalhar, casar, ter filhos, e vai, envelhece e morre. Né? Então, e vários outros processos que nós temos aí, nesse resumo que eu dei, de que nós vamos acumulando. A gente começa a mudar essa visão da vida. E que essa coisa de deixar a vida me levar, a vida leva eu. A gente começa a observar que existe um sistema de mentiras, um sistema de manipulação sobre nós. E a gente começa, aí novamente esse vazio, muitas das vezes ele é atenuado por isso. A gente começa a entender, sair da inconsciência e tomar uma maior consciência. Como eu disse, não é um processo que você chega, eu sou consciente da minha vida, agora eu tenho consciência de tudo. Não, porque nós estamos falando de um processo de despertar, nós estamos falando de um iniciar, quero deixar isso bem claro, tá? E como eu disse, durante a nossa existência nós vamos tendo aí vários outros processos do despertar espiritual. A gente começa então, nesse estágio 3, a busca do propósito de vida.
Eu começo a ver, eu sinto que a vida tem um significado maior. Eu não sei qual é esse significado, mas eu sinto, tem um significado maior. E aí eu começo a busca espiritual em livros, metafísica, autoajuda. Eu lembro nesse processo meu que eu entrava numa livraria, eu ficava assim horas lá, porque todos os temas me chamavam a atenção. Eu via que eu precisava cuidar mais da minha alimentação, eu via que eu precisava me autoconhecer. Então, assim, tudo me chamava muita atenção. E é esse processo. Não pense que você, estou louco, sem foco. Não é isso. No quarto estágio, já começa o processo, calma aí, vem esse burburinho todo, toda essa agitação, o encontrar o alívio. Depois de muita busca, você se depara com professores, mestres, né, que vão lhe trazer um certo conhecimento e isso lhe traz um certo alívio. Você começa a sentir que, olha, já comecei a encontrar algo muito próximo do que eu busco, é isso. Então você experimenta boas sensações, você começa a se sentir conectado a algo e começa a entrar aquele processo do alívio. No estágio 5 é o aprofundamento. Nesse estágio você já está mais consciente daquilo que você deseja. E toda essa incomodação, dor que você observa que existe aí dentro de você, que antes estava aí você nem olhava, ou você sabia que existia essa incomodação e essa dor, mas você não sabia que, olha, eu posso fazer algo por isso, né? Eu posso fazer algo por isso que me incomoda. Então, todo esse incômodo, toda essa dor, você começa aí o processo do trabalho interno, que se inicia. E esse trabalho, ele segue a nossa vida inteira. No estágio 7, a gente tem a integração. O que você aprendeu e o que você vai aprendendo, você começa a aplicar em sua vida. Você começa a se sentir, calma, eu tô conectado com algo maior. E começa aí a desenvolver um relacionamento. Você começa, olha, eu posso me aproximar desse algo maior. Com todos os desafios que a vida me proporciona, eu me sinto integrado com a vida. É isso que é a integração, integrado com a vida, integrado com algo maior. E você começa a olhar para o todo. E vem aquela sensação, aquela vontade de auxiliar outras pessoas com o seu aprendizado. É aí que você sente vontade de, olha, eu vou para o caminho das terapias, ou eu vou para o caminho do voluntariado, enviar energias, trabalhar com energias, reiki, passe, algo assim. Você começa a sentir, calma aí, tudo isso que eu tenho, eu posso auxiliar o todo, tá? Lembre-se, gente, novamente isso é importante, esse não é um caminho igual para todos, tá? É importante a gente deixar isso bem claro. E os sinais e os sintomas do despertar, eles não são apenas emocionais, mas eles são também psicológicos e até mesmo físicos. E refletindo sobre sinais, a gente pode conversar sobre isso também, sobre sinais. E aí eu trouxe aqui alguns sinais para a gente pensar nesse processo de despertar. Você anseia por um significado em sua vida. Então é aquela sensação de que falta algo. Você sente que precisa se alinhar com o propósito de vida, sabe? Você nem sabe o que é. Nem mesmo você sabe, olha, eu preciso me alinhar com algo. Nem você mesmo sabe que algo é esse. Mas você anseia por esse significado em sua vida. Você começa a entrar no processo de fazer perguntas profundas. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de minha vida? Às vezes chega até a ser meio perturbador, né? Porque as pessoas sofrem, as pessoas podem mudar. Começa a entrar nesse processo bem profundo. Você cresce na sua autoconsciência. Isso é muito interessante, essa temática, a gente pode até falar sobre ela numa outra oportunidade. A autoconsciência. Você começa a ver quantas crenças e aprendizados, eles não são seus, mas são de outras pessoas.
Tem aí também o sentimento de sozinho e isolado. Você se sente completamente sozinho, né? Isolado. Aqueles que eram próximos se afastam naturalmente. Não é um processo de guerra, briga, confusão. Não, é naturalmente. É uma questão vibracional, né? Sua frequência começa a mudar, semelhante atrai semelhante. Então você começa realmente, por uma questão energética, a se distanciar de pessoas que não estão na mesma frequência. E muitos estranham esse sinal, né? Esse sintoma, porque começa, olha, antes eu era rodeado de pessoas e hoje eu estou mais sozinho. Mas quantidade é uma coisa, qualidade é outra. E o caminho da vida é a gente ser bem resolvido com a gente. O caminho da vida é a gente ter uma união com a gente. Claro, a gente vai ter outras pessoas em volta, mas o despertar deixa isso bem claro. Olhe para você. Por isso que tem na verdade não é nem sentimento de sozinho isolado, você realmente começa a ficar meio assim. Você começa a reavaliar a sua vida. Você corta laços com pessoas negativas, tem uma vontade de começar a mudar seus hábitos alimentares. Você começa a jogar fora coisas velhas, mudanças. Às vezes ele vem até vontade, olha, eu preciso mudar de emprego, eu preciso... A mudança vem nesse processo. Você deseja se isolar para se autoconhecer. Então, a introspecção e o silêncio lhes são tentadores. O desejo de ficar só com você é algo assim que você sente essa necessidade, não de tristeza, angústia, mas é o momento de, olha, eu passei tanto tempo sem olhar para mim, sem saber o que passa aqui dentro. Chegou o momento, o despertar faz isso, né? A conversa superficial, a conversa fiada, fofoca, assunto superficial, isso lhe deixa inquieto e às vezes até mesmo irritado. Então você começa a entrar no processo de eu quero profundidade. Eu não quero mais nada que edifica, nada que isso vai me trazer. O que eu faço com essa informação? Vem esse questionamento, né? O que eu faço com essas informações? Eu quero informações que são importantes. Você começa a se tornar consciente de seus hábitos negativos. Isso é um processo que você entra nele e vai. Começa a observar. Tem que ter muito cuidado com isso, para não entrar na autoacusação e na autocobrança. A sua sensibilidade ela aumenta, você sente mais a energia das pessoas, você sente mais a energia do ambiente, você sente mais envolvido com as histórias, né? Isso lhe toca mais. Então você fica aí com uma sensibilidade. Isso não é ruim. Às vezes as pessoas estranham. E no processo de despertar, isso às vezes até é ampliado para você perceber isso e depois a coisa até se acalma, tá? Sua intuição é intensificada. Então você começa a observar aquela voz que sempre existiu dentro de você, que pode ser seu inconsciente, pode ser seu guia espiritual, e você começa a entender que essa voz lhe traz orientações e boas orientações. Então você começa a ouvir mais esse seu mecanismo interno. Surge aí até mesmo contato com seu anjo da guarda, o seu guia espiritual. Como você pode observar, né, o despertar espiritual, aqui a gente trouxe de uma forma bem resumida, essa análise para ver aonde você se encontra, qual etapa você está, porque ele é um processo amplo, ele é um processo. E muitas das vezes as pessoas estão nesse processo de despertar e se encontram em quase tudo que eu falei aqui, ou em tudo, e não entendem. Assim como eu contei minha experiência, não tinha ninguém para auxiliar, né? Olha, eu estou sentindo essa inquietação, algo assim. Bem-vindo, você está no despertar espiritual. É lento, é constante, não é um estado que, vou chegar no estado de Buda, de iluminado. Não é esse o propósito, tá? E é importante que quando você passar por um despertar, você
explore os diferentes caminhos que o despertar está lhe propondo, porque o despertar ele vem com uma possibilidades de caminhos. Tá certo, gente abençoada? Vamos falar mais sobre esse assunto. Se inscreva no canal, dê o seu joia, coloque aí o seu comentário. Lembrando que aqui no canal nós temos os cursos de Reiki gratuito 1, 2 e 3A. Aí nos comentários tem um link desses cursos. Nós temos o maior conteúdo de Reiki online gratuito. Já sou reikiano, não tem problema nenhum. Vem fazer com a gente aí uma reciclagem. Tenho certeza que esse curso vai tocar muito no seu coração. Muita paz profunda. Até a próxima.